Bem-vindos a mais uma aula nossa de todo mês. E hoje a revisão de direito administrativo sobre improbidade administrativa. Improbidade administrativa está lá prevista na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 4º, que diz assim. Agora diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Primeiras regras que se tira do texto constitucional. Como todo mundo sabe, não existe pena de perda dos direitos políticos. O que a Constituição determina são hipóteses excepcionais de suspensão dos direitos políticos. Mas a pena que existia antigamente, pena política, principalmente no regime de exceção, de o cara perder os direitos políticos, não existe mais. A pessoa pode ter seus direitos políticos suspensos em razão das certas práticas de alguns atos. Esses atos são os previstos no texto constitucional. Além disso, sem prejuízo da ação penal cabível, a ação de improbidade administrativa, ela não tem a ver com a ação penal. Probidade administrativa é uma coisa, reflete na área política, na área civil e na área administrativa. Não confunda improbidade administrativa com direito penal, com tipo penal. Isso, inclusive, influenciou um julgado do STF recente, que a gente vai comentar daqui a pouco. Terceira coisa, na forma e na gradação prevista em lei. Isso se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada. Precisa que a lei disciplina para valer. Embora a Constituição ela trouxe o conceito de improbidade administrativa, precisa que a lei discrimine esse conceito. Norma constitucional de eficácia limitada. Existiu essa lei? Existiu. A Lei 8429 de 92, que foi alterada pela Lei 14230 de 2021. Algumas alterações ruins, outras nem tanto. Mas o que a gente tem que saber? A primeira coisa para saber sobre a improbidade administrativa é que a improbidade tem tudo a ver com o princípio da moralidade. A improbidade administrativa, ela como eu poderia conceituar, ela se trata de estar relacionado com o princípio da moralidade administrativa. Não significa totalmente, ela não abrange só atos imorais praticados com ofensa aos princípios da administração pública. Ela abrange também os atos ilegais com ofensa às regras positivadas no ordenamento jurídico. Pode se referir apenas a um ato administrativo, mas como uma conduta ou omissão. E a probidade seria um conceito mais amplo do que moralidade. A gente tem as violações aos princípios do direito administrativo no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, como nós temos também a a outras condutas, enriquecimento ilícito, dano ao erário, por aí vai. A natureza jurídica, como eu falei, em regra, é de ilícito civil, da improbidade administrativa. Por que eu falei em regra? Porque também se reflete em âmbito político, se reflete em âmbito administrativo, embora não tenha uma natureza totalmente administrativa, mas ela vai refletir em âmbito administrativo e principalmente em âmbito civil, já que é perda do cargo, disponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, pagamento de multa e por aí vai. Então, a própria lei, ela definiu o que é ato de improbidade administrativa. Vai ser todo ato praticado por agente público que configura uma das condutas previstas no artigo 9º, 10º e 11 dessa lei. Então, todo ato de administrativo que configura enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ofensa aos princípios da administração pública vão ser atos administrativos, ou vão ser atos de improbidade administrativa. E aí tem mais um porém. Antigamente,
na versão original da Lei 8429, era permitido a modalidade culposa para o ato que cause prejuízo ao erário. Depois da Lei 14.230, só são considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Então, não existe mais prática de ato administrativo na modalidade ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Inclusive, trouxe o conceito de dolo. A própria redação, ela trouxe o conceito de dolo, a vontade livre ao consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. E um outro porém, o mero exercício da função desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade de improbidade administrativa. É para especificar o dolo do agente na prática do ato. Traços importantes dessa lei. Aula de revisão. Primeiro, que importa é enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego, de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Podem ser sujeito ativo dos atos de improbidade administrativa qualquer agente público. E aí é agente público em sentido amplo. Sem mandato, ou sem, não importa o vínculo que teve com a administração, a forma de provimento, não importa se é temporário, se é efetivo, permanente, não importa se recebe ou não recebe remuneração, agente público em conceito amplo vai ser sujeito ativo de improbidade administrativa. Inclusive também o terceiro que pratica o ato que concorra dolosamente com o agente público, que induza a prática do ato. Então, é o que diz o artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Doloso. Não é a pessoa que induz por culpa, ela está ali ajudando. Sujeito passivo. Toda aquela pessoa, independente se for ente público, da administração direta ou indireta, ou que a entidade, seja ela privada, receba dinheiro público. Então, qualquer coisa que houver dinheiro público vai poder ser sujeito passivo de improbidade administrativa. E, inclusive, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado a pessoas jurídicas. Ah, não, isso aqui não era isso que eu queria, não. Entidades referidas no aqui, ó. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita a sanções previstas na lei, o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação, ajuste administrativo equivalente. E é como eu falei para vocês, houver dinheiro público dentro da receita daquela entidade, vai haver a prática do ato de improbidade administrativa. O parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação, custeio, o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Então, havendo dinheiro público, vai haver a sujeição de atos de improbidade administrativa. De novo, voltando aos atos. Pessoa que ofere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandado no seu emprego. Aí eles fazem uma listagem aqui no artigo 9º. Isso aqui é um rol exemplificativo. Eles só dão exemplos de como você pode oferir vantagem e gerar enriquecimento ilícito. No artigo 10, conduta dolosa que causa lesão ao erário.
qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade referidos no artigo 1º desta lei. De novo, também, rol exemplificativo de exemplos do que poderia ser ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Aí tem uma pergunta. Pode ser ao mesmo tempo... Não, melhor ainda. O ato que gera enriquecimento ilícito, ele pressupõe que causa prejuízo ao erário? A resposta é não. Vou dar um exemplo. Imagina que eu trabalho no metrô Brasília. Aí o metrô do DF decide comprar uns vagões de trem. Aí eu tô lá, eu trabalho justamente nessa parte, licitação, compra de bens, essas coisas. Tô lá eu fazendo o processo licitatório. E aí eu tô entre duas empresas, empresa X e Y. A empresa Y realmente é melhor do que a empresa X. Faz uma proposta melhor do que a empresa X. Só que a empresa Y quer garantir que o produto dela vai ser comprado, garantir o contrato. E me oferece uma propina para que venha essa licitação. Cara, a empresa Y tem a proposta melhor, tem o preço menor, o produto é melhor, então venceria de fato a licitação. Mas eles querem uma garantia. Por quê? Porque não confiam na realidade brasileira. E aí me oferece essa propina, eu aceitei. Não houve prejuízo ao erário. Entendeu? A licitação seria feita regularmente, mesmo sem a propina. Só que eles só quiseram dar um empurrãozinho, mas gerou o enriquecimento ilícito. Dá um exemplo de um ato que gera enriquecimento ilícito que não causa prejuízo ao erário. Pode acontecer de causar prejuízo e ao mesmo tempo importar enriquecimento ilícito? Pode, tranquilamente. Mas um não pressupõe o outro. Problema aqui, artigo 10. Artigo 10 não, artigo 11. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Por que eu falei problema? Porque a lei 14.230, ela trouxe uma redação diferente, caracterizada por uma das seguintes condutas, diferente do resto, ó. Notadamente. Dão exemplos. Aqui não. Caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, a lei ela foi taxar os atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. E são esses do artigo 11. E não tem outros. E isso limitou muito o âmbito de atuação de punição para improbidade administrativa. Então, esse rol agora do artigo 11, ele é taxativo. Inclusive, esse é o posicionamento do STF. Outra mudança, as sanções. Aí, sugiro a cada um dar uma lida no artigo 12 para saber qual tipo de sanção específica. Só que uma coisa importante é do inciso 3, que é os atos de improbidade administrativa, as sanções para os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública. Agora é pagamento de multa civil de 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Não tem perda da função pública nos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Antes tinha, agora não tem mais. Só tem na hipótese do artigo 9º e do artigo 10. Outra mudança importante. Cadê? Parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput deste artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Em regra, Tiago é delegado, Tiago é professor da Faculdade Federal da Bahia. Tiago cometeu um ato de improbidade administrativa como professor.
que causou prejuízo ao erário. Ele vai perder o vínculo, a perda da função pública apenas para o cargo de professor da Universidade Federal da Bahia. Em regra. Por quê? Podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, ou seja, apenas ao que gera enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais veículos, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, na minha hipótese, em regra, isso seria. Nem poderia, porque causou, o caso que a hipótese que eu dei foi de gerar prejuízo ao erário. Só pode essa extensão para os outros vínculos em caso de enriquecimento ilícito. Próxima novidade também que é importante. Artigo 17. A ação para aplicação da sanção de que trata esta lei pelo Ministério Público será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, de 16 de março, do Código de Processo Civil, salvo disposto essa lei. A Lei 14.230, ela veio limitar a legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa. O STF disse não. Não faz sentido, porque a redação anterior permitia tanto ao Ministério Público quanto à pessoa jurídica interessada. A entidade, no caso, interessada. Aí a Lei 14.230, ela veio limitar, só vai poder o Ministério Público. O STF disse não. Pode tanto a pessoa lesada quanto o Ministério Público. Então, houve uma interpretação nova quanto ao artigo 17, que não vai estar mais na letra da lei. Por último, em termos legais. Cadê? Cadê, bicho? A ação para aplicação das sanções prevista nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a ocorrência. Então, temos o prazo de prescrição das sanções de 8 anos. Outra coisa importante: a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos atos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias, começando a correr a partir da sua conclusão, ou caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Fechou? Não fechou ainda não. Agora vamos para os julgados. Eu já dei um spoiler. Primeiro julgado foi o da legitimidade. Compete tanto ao Ministério Público quanto à pessoa jurídica interessada. Segundo julgado, a taxatividade do rol do artigo 11. Terceiro julgado. Como eu falei para vocês, existia sempre uma confusão sobre a natureza jurídica da improbidade administrativa. Por quê? Porque, embora eu já tinha batido o martelo que era a natureza jurídica de sanções cíveis, administrativas e políticas, sempre teve um advogado que diz assim, não, mas tem uma coisa parecida com sanção penal. E aí, se houver mudança, então tem que haver o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. E isso, com a Lei 14.230, suscitou uma manifestação do STF. Por quê? Porque a Lei 14.230 tirou a conduta culposa. Então, não é mais conduta culposa. Aí, vários advogados foram no STF e falaram, olha, se não tem mais a conduta culposa e o meu cliente está respondendo ao processo de improbidade administrativa em razão de uma conduta culposa nos termos da lei anterior, ou já foi condenado, vamos aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. E vamos tirar essa sanção. Aí, o que o STF fez? Falou, realmente, a partir da Lei 14.230, a conduta de improbidade administrativa para todos os atos de improbidade administrativa tem que ser dolosa.
Só que a norma benéfica da Lei 14.230, que revogou a modalidade culposa, ela é irretroativa. Não se trata de lei penal. Não é tema de matéria penal. Então não adianta encher o saco, que não vai retroagir. Então, vai ter incidência a partir dos fatos ocorridos após a vigência da lei. Só que aí o STF também fez um outro armênio. Falou que ela é irretroativa. Porém, vai valer desde que não haja sentença transitada em julgado. Ou seja, se o cara já respondeu o processo, já foi condenado, está cumprindo a sanção por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, vai continuar cumprindo, em razão do respeito à coisa julgada. Porém, caso ele ainda esteja respondendo o processo, vai ser aplicada a Lei 14.230. E aí vai ser absolvido porque não existe mais ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Isso foi julgado pelo STF no informativo 1065. Outro julgado importante. Caso um prefeito decide contratar servidores temporários com base na legislação municipal sem concurso público, isso não configura ato de improbidade administrativa por violar os princípios da administração pública. Por quê? Porque a conduta não está tipificada no rol do artigo 11. E principalmente porque precisa ter o dolo específico. Entendeu? Isso foi julgado pelo... Cadê? Isso foi julgado pelo STJ no informativo 736. A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura improbidade administrativa prevista no artigo 11, por estar ausente o elemento subjetivo, dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade, violador dos princípios da administração pública. Próximo julgado que é importante. Todos os agentes públicos respondem por improbidade administrativa, sejam eles políticos, servidores públicos, temporários e tudo mais, certo? Certo? João tá balançando a cabeça aqui não. Por que não, João? O presidente não responde. É errado. O presidente da República, ele não responde. João tá certo. Não, o presidente da República, ele não responde por ato de improbidade administrativa. Mas e aí? Os agentes políticos municipais e alguns agentes estatais, por exemplo, ministro de Estado, ele responde por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, apesar do nome, não é crime, viu? São sanções políticas. Aí ele vai responder ao mesmo tempo, o ministro de Estado, por improbidade administrativa e por crime de responsabilidade, e os agentes políticos municipais, por exemplo, o prefeito, ele não responde por crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade dele não está na lei de crime de responsabilidade, é uma lei antiga. Ele está no Decreto-Lei 201/67, que é outro crime de responsabilidade também diferente. E aí eles também vão responder por improbidade administrativa e esse crime de responsabilidade? A resposta é sim. A isso a gente chama de dupla imputação, dupla punição. Eles são ao mesmo tempo podem ser ao mesmo tempo sujeito ativo de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade. E aí também a responsabilização criminal do DL 201/67 dos agentes políticos municipais. Para terminar, o STF declarou constitucional os dispositivos da lei de improbidade que amplia o conceito de agente público.
e impõe obrigações tocantes às informações patrimoniais para a posse e exercício do cargo e também prevê sanções independentes das esferas penais, civis e administrativas. Então, todos os artigos novos, eles foram decretados constitucionais. Espera aí que eu falei por último não, mas tem mais um também. Cadê? Não. Tem esse julgado aqui que é importante. Imagina que uma pessoa está respondendo ao mesmo tempo uma ação de improbidade administrativa e, pelo mesmo fato, também está respondendo uma ação penal. Pode? Pode. São esferas independentes. Só que a gente sabe que a ação penal, o resultado da ação penal, ele pode influenciar na esfera civil, na esfera administrativa, inclusive na esfera da improbidade. Quando? Quando houver absolvição por inexistência do fato ou inexistência da autoria. Ausência de fato de autoria vai repercutir na excludente de tipicidade também pode repercutir na esfera administrativa e civil. Só que imagina que ele não está respondendo ele está respondendo à ação penal. Só que na ação de improbidade foi esvaziado a ideia do dolo. Que seja, na ação de improbidade foi comprovado que não houve dolo. Logo, o cara foi absolvido por ausência de dolo na prática do crime. Isso vai influenciar na esfera penal? E aí? Foi uma pergunta. Acho que não. O STJ foi contrário a você no informativo 766. O STJ ele disse que a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. Pode ser usado como justa causa, mas o dolo específico, ele ao mesmo tempo influencia também lá na ação penal. Entendeu? Já se provou que houve a ausência de dolo, apesar da independência das instâncias, a prova foi robusta o suficiente para interferir na justa causa. Fechou? Coach, se houver crime culposo, se houver, no caso, não existe mais improbidade culposa, mas se for comprovada a culpa, isso pode influenciar também na esfera penal, se o tipo penal tiver previsão com culposo? É justamente nesse fato. No caso, não existia crime culposo, só existiu o crime doloso. Como já foi comprovado lá na esfera administrativa que não houve o dolo, isso vai refletir também na justa causa para manutenção da ação penal, porque não teria o crime também culposo, sacou? Sim, mas o tipo penal, se houver previsão de crime culposo, não... Se houver, do julgado foi isso, não havia. Julgado, sim. Se houver crime culposo, aí vai servir como as provas colhidas podem ser levadas para a esfera penal, para decidir, até porque o juiz não está vinculado à denúncia do MP. Entendi. Aí seria, no caso, outra investigação, né? Assim, o juiz, ele deflagraria outro caso aí, ou seria nos mesmos autos, isso é relativo, né? Isso daí não interfere tanto, não, na ação penal. Interferia na emendácia libelli, né? Para emendar a peça, da denúncia e tudo mais, mas no contexto da prova, o juiz dá a sentença, né? O juiz é que diz o direito. Ninguém está vinculado. Mandaria provavelmente o MP emendar a denúncia. Bom, é isso. Aula de hoje terminada. Vejo vocês na próxima.